Oi, para você que chegou nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o grande livro da biografia do Che Guevara, né? Che é uma biografia do espetacular John Lee Anderson, que é um jornalista que fez um trabalho, assim, surreal para escrever essa biografia. Tipo, graças a ele a gente descobriu o real dia de nascimento do Che, de um jeito super doido. E também descobriu o paradeiro do corpo dele, assim, porque ao fazer a pesquisa jornalística, ele conseguiu contato com uma das pessoas que estava presente no dia que ele foi assassinado e falou onde esconderam o corpo dele, então, né? Então, isso rolou aí no final dos anos 90. Ele teve todo um trabalho arqueológico junto com o governo da Bolívia para achar o paradeiro do Che, junto com outras 8 pessoas que foram emboscadas em 1967 e mortas aí pelo governo da Bolívia junto com a CIA, né? E bom, então, assim, é um trabalho surreal, é uma biografia surreal, tipo, ele fez um trabalho incrível. A biografia tem suas 800 páginas, mas são 800 deliciosas páginas de se ler. É realmente, tipo assim, foi uma leitura surreal pra mim. Eu lembro que eu acordava e ia dormir feliz, pensando, tipo, uau, tenho páginas para ler da biografia do Che, que tá muito interessante. É real muito doida, a vida desse homem foi muito doida, sabe? Então tá, vamos do começo, né? A data de nascimento do Che, o que acontece? Acho que eu vou ler a parte que fala, que é simplesmente muito legal pra eu contar de outro jeito. Começa assim o livro, né? O horóscopo era desconcertante. Se Ernesto Che Guevara tivesse nascido dia 14 de junho de 1928, como constava na sua certidão de nascimento, então seria do signo Gêmeos, e sem nada de extraordinário. A astróloga que fazia os cálculos, uma amiga da mãe de Che, repetiu seu trabalho e chegou aos mesmos resultados. O Che, que parecia em suas análises, era uma personalidade sem brilho, dependente, que levava uma vida nada de especial. Mas isso foi no início dos anos 60, e Che já era uma das pessoas mais famosas do mundo. Tinha sido capa da revista Time, e era uma figura em evidência e carismática, renomada por seu espírito independente. Quando a astróloga, atônita, mostrou à mãe do Che o horóscopo sem graça, ela deu risada. Revelou então um segredo que guardara zelosamente por mais de 3 décadas. Na verdade, seu filho nasceu um mês antes, no dia 14 de maio. Não era de Gêmeos coisa nenhuma, mas um teimoso e decidido taurino. Sabe, gente? Tipo, isso é surreal. Pra quem curte signos, isso é surreal. E bom, daí começamos assim. Então, o Che nasceu meio escondido, porque a mãe dele tava grávida antes de casar, né? E daí ela casou. Tipo assim, a mãe do Che vinha de uma família meio aristocrática, assim, da Argentina. Tinha um sobrenome famoso. Ou, tipo assim, bisavô dela foi um dos caras que tava aí junto com o pessoal que fez a independência, sabe? Era, tipo, alto escalão espanhol, que morava na Argentina. Então, a família da mãe tinha dinheiro. E o pai, ele era descendente de irlandeses e espanhóis, que era o Ernesto Guevara Lynch, né, o pai dele. E ele conheceu a Célia, então, se apaixonaram, se casaram. Só que o pai era meio trapalhão, assim, se envolvia em uns esquemas doidos de dinheiro, perdia tudo. Um desses esquemas, essas ideias doidas que ele teve foi, tipo, a primeira, né? Ele pegou meio que o dote de casamento da Célia e comprou um terreno em Misiones, que é, tipo, perto do Brasil, na verdade, faz divisa com o Brasil. E pra começar a plantar mate, né? Ter uma plantação de mate aí. Só que deu tudo errado nessa plantação. E o Che, no caso, pegou uma super, tipo, bronquite pesada com seu 1 ano de idade, que resultou que ele tivesse asma crônica, asma de um jeito, tipo assim, muito cabuloso, que ele sofreu meio que a vida toda com isso, né? Daí, por causa da asma muito pesada do Che, eles se mudaram pra Córdoba, que é mais no interior da Argentina, um ar mais seco, e era melhor pro Che respirar, assim, porque se fosse muito úmido, ele não conseguia respirar, tinha que ser um ar seco, para passar livremente nos pulmõezinhos dele. Daí, eles foram pra Alta Grácia, que é onde ele cresceu, compraram uma casinha lá e viviam lá de boa. Mas enfim, perderam muito dinheiro com isso, com a plantação que deu errado,
E daí ficavam muito dependentes de ajuda de familiares. Ou, tipo assim, eles conviviam no círculo social, assim, da alta elite, mas estavam sempre endividados. E o Che, desde pequeno, já começou a perceber essas contradições, assim. Por causa do sobrenome dele, ele tinha acesso às coisas, mas de fato ele não tinha, tipo assim, riqueza material, assim, sabe? Ele tava sempre endividado, passando perrengue com a família. Enfim. Daí, e também por causa da asma dele, ele, tipo assim, ficava meses sem ir pra escola, porque ele passava tão mal de asma que ele, tipo assim, tinha que ficar de cama, deitado numa certa posição pra conseguir respirar direito, e passava muito mal também, ficava vomitando, então ele às vezes perdia muitas aulas, e estudava sozinho em casa. Ele tinha, tipo, até um livro, tipo, chamado Livro de Filosofia, assim, daí ele escrevia, e como ele tinha muitos livros em casa, né, tipo, a mãe dele tinha uma biblioteca muito boa, ele ficava lendo os livros e me escrevia, tipo assim, Hegel. E daí, tipo, resumia em um parágrafo o que o Hegel defendia. Tipo, ele sempre foi muito crânio, sabe, nesse sentido. E ele tem uma página dele separada pro Marx, mas depois ele fala que, tipo assim, ele na verdade não entendeu nada de Marx. Ele só escreveu por escrever qualquer coisa e ter lá no fichário de filosofia dele. Então, ele estudava assim, ele lia muito. Ele era, tipo, um leitor ávido, assim. Ele até falava que, tipo, não conseguia ficar sem ler alguma coisa. Igual, sei lá, a gente é viciado em séries, ele era viciado em ler coisas. Ele leu muito. Enfim, daí o que aconteceu? Ele se formou no ensino médio e tal, lá em Córdoba. E começou a trabalhar, tipo assim, fazendo um estágio de engenharia civil, assim, porque ele tava meio que nessa vibe. Porque o pai dele conhecia um cara que tinha uma construtora. E ele ficava fazendo reformas, assim, em estradas. Só que daí a avó dele, a Ana, ficou muito doente. E a avó dele morava em Buenos Aires. Daí a família toda se mudou pra Buenos Aires. E ele ficou, tipo, aí viajando. Às vezes ia visitar a família em Buenos Aires e tal. Só que daí ele viu que a avó dele estava muito, muito doente mesmo. Tipo, leito de morte. E ele gostava muito dessa avó dele. Ficou até o final da vida dela do lado dela, assim, né? Na cama, tipo, cuidando. E daí, quando ela morreu, ele, tipo, falou pros pais, tipo, eu quero fazer medicina, na verdade. Eu vou estudar pra, tipo, passar na faculdade aqui de Buenos Aires, a faculdade de medicina de Buenos Aires. E daí é isso, ele começou a estudar medicina. E daí, no meio da faculdade, um amigo dele lá de Córdoba, um amigo de infância, falou, eu acabei de me formar, né? Ele fez química, esse amigo dele. Eu vou pegar minha moto e fazer uma viagem pela América Latina. Tipo, se anime comigo? E ele ficou, tipo, animo muito. E ele meio que trancou um período, assim, uma coisa assim. E fez essa super viagem. Tipo, eles saíram de moto de Buenos Aires, foram até, tipo assim, até o sul da Argentina. Subiu pelo Chile para chegar até o Peru. Porque no Peru, esse amigo dele conhecia um professor dele, tinha, sei lá, como que chama? Tipo um sanatório para leprosos. E, enfim, daí ele meio que fazia um estágio meio que de farmácia, assim. E o Che ia junto, né? Porque ele tava estudando medicina, então era interessante para ele também. Então ele foi. E no meio dessa viagem ele escreveu o Diário de Motocicleta, né? Que é o diário de viagem que ele fez. É muito interessante que nesse diário, tipo, o Che relata a viagem de super metódico, assim. Tipo, muito, sei lá, um cara de medicina escrevendo anotações sobre um corpo, só que ele escrevia sobre o solo e sobre a paisagem. Daí, ele relata, quando ele foi pro Chile, no deserto do Atacama, assim, ele relatou sobre uma usina de... esqueci o nome agora. Qual usina que era? De metais, assim, preciosos. E ele escreve de jeito super metódico, assim, tipo, tem sei lá quantas turbinas, sei lá quantos trabalhadores, tipo, blá, blá, blá. E ele meio que, assim, o diário todo, quase, só que daí chega o último capítulo do diário, assim, que é a última escrita, que chama Acotação à Margem, que é tipo assim, notas à margem, tipo, como se fosse uma coisa separada, assim. E daí escreve um conto, tipo um conto muito foda, assim, muito lindo. E daí dá pra ver nesse conto que ele, tipo, virou o Che Guevara, assim, que ele viu todas as contradições do homem e, tipo assim, do capitalismo, visitando cada cidade, cada povoado. E daí, durante essas visitas, ele
Quando sabiam que ele era médico, o povo ficava tipo, meu Deus, ajuda minha avó que tá, tipo, no leito de morte. E ele fala que todo mundo que ele atendia era literalmente, tipo assim, a pessoa estava fadigada de trabalho. E tipo assim, o corpo dela não aguentava mais trabalhar, mas ela também não podia parar de trabalhar. Ainda mais porque ela precisava comprar remédio pra sarar. Mas enfim, daí ele só fala, não tem o que fazer, tipo assim, você só tem que parar de trabalhar e descansar. Enfim, e comprar um tal remédio. Mas aí não tinha como fazer nada. Ele falou que, tipo assim, todos esses anos que ele estudou na faculdade, pensando, quero ajudar os outros, que, tipo, quero curar os males dos outros. Tipo assim, meio que ele sentiu essa revolta, assim, não adianta de nada isso. Porque o mundo é capitalista, tipo assim. Daí, ele percebeu isso. E daí, no conto, ele fala sobre, sei lá, o conto é, tipo assim, dois amigos que estavam... Não sei, era um mais velho, um jovenzinho e um senhor mais velho, que eles veem uma miragem de um rosto no céu, e daí esse rosto revela umas coisas pra eles sobre a sociedade, o homem. E daí ele fala que o maior erro do ser humano é que a gente se adapta muito bem. Esse é o problema. A gente não se revolta, a gente não vai contra o movimento e, tipo, fala, tipo, não, isso não é interessante pra gente como sociedade. Não é interessante a gente trabalhar 8 horas por dia pra ver o tempo passar e morrer de cansaço. Por que a gente continua nesse sistema? Né? É meio que essa é a história do conto. Muito foda, simplesmente muito foda. Daí ele volta outra pessoa, né, para Buenos Aires para terminar sua faculdade. Daí o pai dele comenta, assim, né, durante a biografia, tem esse relato do pai que, tipo, o pai dele falou que, tipo, ele nem viu ele nesse do último ano de faculdade dele, porque ele levantava super cedo e ia chegar em casa super à noite, porque ele também quebrou um recorde da faculdade, que era, tipo, pegar 8 matérias de uma vez, porque ele queria terminar a faculdade naquele ano, porque ano que vem ele já estava planejando uma próxima viagem. E essa próxima viagem, ele ia com outro amigo para alguns países da América Latina. Porque ele ficou muito instigado, assim, ele queria entender... Ele ficou focado também em, tipo, ir para países de esquerda da América Latina, né? Com governos progressistas de esquerda, se a situação mudava de fato. Daí ele foi para Equador ou Colômbia primeiro, e depois ele foi para Honduras. Daí em Honduras... ele viu com os próprios olhos um golpe de Estado dos Estados Unidos, né, de 1954, assim. Ele falou que viu os aviões passando pela janela, assim. E ele conhece o Raul Castro nesse momento também. Daí os dois se refugiam para o México, onde ele encontra o Fidel Castro. E daí ele conhece todo o movimento 26 de julho, aí, que era um movimento... né, de estudantes aí da Universidade de Havana que estavam sendo perseguidos pela ditadura do Fulgêncio Batista e se refugiam junto com o Fidel, né? O Fidel era o líder desse movimento. E começam a organizar uma revolta, assim, né? Uma guerra de guerrilha, que eles... Então, arranjam fundos, assim, compram um iate que chama Grumman, que era um iate gringo da Flórida, assim, e vão de iate, 80, tipo assim, colocam 80 pessoas nesse iate, inclusive o Che Guevara, e vão para Cuba, atravessam do México para Cuba, se instalam na Serra Maestra e guerrilham ali, tipo, 2 anos de guerra ali nessa região, até que eles conquistam o poder, assim. Daí, boa parte do livro fica contando a história da guerra de guerrilha da Revolução Cubana mesmo, como que o Che... que foi como médico, né? Ele foi como médico para essa guerra. Mas só que imagina um cara trabalhando como médico asmático numa ilha tropical. Tipo assim, ele passou mal para um caralho. E daí ele viu que ele funcionava melhor como soldado do que como médico. Daí ele se deu muito bem como soldado, subiu vários patamares até virar comandante. E teve um papel crucial em uma das batalhas lá, que foi a Batalha de Santa Cecília, que ele teve uma ideia de, tipo assim, atacar um trem que estava passando cheio de munição pro exército do Fulgêncio. Eles conseguiram roubar essa munição toda e pegar esse trem e, tipo, avançar pra Havana. E foi aí que eles avançaram e chegaram na capital, assim. Então, enfim, o Che foi muito foda. Daí, na Revolução, com o governo revolucionário, ele teve um posto muito importante. Ele foi o ministro das Indústrias. E ele começou a estudar economia igual um doido, assim, pra entender como desenvolver Cuba.
Daí tem muitas, tipo assim, reportagens. Você vai no YouTube, tem reportagem dele sendo entrevistado por pessoas dos Estados Unidos falando, tipo, mas o que você pensa em fazer em Cuba? Ou, sei lá, tipo assim, mas você tá aceitando ajuda da União Soviética, ela não tá sendo tão imperialista quando você diz que é os Estados Unidos? Daí ele, tipo, dá uma resposta cabulosa. Enfim, foda. Só que daí passa vários anos da Revolução, acho que em 65, ele meio que fala pro Fidel, tipo, olha, eu acho que eu fiz meu trabalho aqui, eu tenho interesse em lutar por algo maior, assim, tipo, guerras de libertação de outros lugares, principalmente pensando na América Latina, assim, né? Acho que o sonho dele era realmente ver a América Latina liberta das garras do imperialismo. Daí ele começa a bolar esse plano de começar pela Bolívia e espalhar e chegar na Argentina, chegar em tudo, né? Daí isso ficou conhecido como foquismo, que é tipo uma guerra de guerrilha, inspirada nas ideias do Che, assim. Só que isso dá errado, né? Dá errado, tanto é que a guerra de guerrilha na Bolívia, tipo assim, não teve apelo popular igual foi em Cuba, sabe? As condições eram totalmente diferentes. E o Che é emboscado pelo exército. O Che, junto com seus 8 companheiros que estavam com ele na época aí, ele é emboscado e morto, né? E essa é a história do Che Guevara, basicamente. Mas o livro é muito bom de ler, é muito bem escrito, tipo assim, parece que você tá vendo um filme, mas é a história de um homem. Apenas muito foda. E é isso. Até mais, até a próxima.